Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 25 de agosto de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje um dia diferente, né? Hoje começa a votação final do processo de impeachment. Infelizmente só começa, né? Porque é um processo que vai levar uma semana pelo menos. Provavelmente o resultado final da votação, né? Quando vai realmente ocorrer a votação, tudo que vai acontecer hoje, sexta, segunda, são só depoimentos e discursos para embasar essa votação. Então o resultado final da votação, muito provavelmente, nós só teremos na quarta-feira, já no adiantado das horas, aí, provavelmente depois do mercado estar fechado, né? Então a gente não vai ter uma decisão já, né? Como a gente já falou algumas vezes para vocês, né? Essa decisão do impeachment, ela é algo que já está, na minha opinião, quase por completo precificado, né? Acho que as variáveis que todo mundo vai ter que ficar de olho é exatamente quais serão os próximos passos desse novo governo que daqui a pouco deixa de ser interino, vai dar em relação aí à estabilização desse processo de endividamento da dívida pública brasileira, né? Eu acho que isso é o que vai fazer o mercado ficar mais animado ou voltar a ficar desanimado, né? E essa indefinição de quais serão os próximos passos, juntamente aí com o mercado externo em queda, principalmente em relação aos países emergentes, né, tem trazido para a gente um pouco de correção essa semana, né? Então nós subimos durante 10 semanas seguidas, tivemos uma queda forte do mercado de mais de 2% na segunda-feira. Na terça-feira o mercado tentou se recuperar, chegou a estar subindo perto de 2%, perdeu força no final do dia, mesmo com o mercado externo se mantendo. E ontem foi a mesma coisa, né? Só que ontem a gente subiu mesmo com o mercado externo caindo, só que no final do dia a queda no mercado externo foi grande, a gente acabou perdendo força e fechamos aí ainda positiva, aliás, no índice futuro positivo, no Ibovespa 0,5% negativo, né? Bem perto da estabilidade. E hoje a gente abre aqui o Ibovespa abrindo a 58.595, neste momento o cotado aqui é 58.595, que do preço de ajuste ele está praticamente no 0 a 0, né? No preço de fechamento, já que dá 5 a 6, o índice futuro subiu bastante, então ele cai 0,5%. Mas em relação ao nosso mercado, né, se o Ibovespa abrisse agora e respeitasse essa cotação do índice futuro, a gente amanheceria perto do 0 a 0, perto do fechamento de ontem, né? Lá fora o mercado continua em queda, a gente tem queda, eu não vi o preço do minério, né, mas isso é menos importante, né? O desempenho das mineradoras acaba sendo muito mais importante. Essas mineradoras estão em queda também, de menos de 1%, mas em queda. A gente tem o petróleo também, que caiu ontem com força, caindo um pouquinho hoje também, 0,40 de queda também. Então, por enquanto, o mercado no mundo inteiro amanhece em queda e a gente, se abrisse agora, amanheceríamos perto da estabilidade, perfeito? Bom, a gente pode visualizar nesse gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um gráfico semanal do Ibov, exatamente essa correção, né? Então a gente teve aqui há algumas semanas o rompimento de uma resistência, o mercado subiu mais 5 semanas e essa semana uma correção. Como eu falei para vocês, ainda uma correção muito pequena, né? Para a gente ganhar força em muitos ativos e ficar interessante para muitos ativos, seria até melhor que ela viesse aqui um pouco mais perto dessa linha. Mas parando por aqui já tem algumas coisas que ficam interessantes. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? O Uzi Minas estava bem distante das médias, já aqui no gráfico diário já para ficar mais fácil, né? Estava distante das médias, a gente gostaria até
de ter comprado os Minas essa semana, se ela conseguisse romper o topo, ela acabou voltando, vindo aqui na região de média móvel. É muito melhor comprar aqui do que lá em cima, então já fica interessante para compra. No mesmo setor, você tem CSNA3 também, essa CSNA3 até ultrapassando as médias, mas nesse caso aí está ainda perto da região, mas já com uma correção bem mais íngreme. E até, só para ficar no mesmo setor, ações que estavam muito fortes e que há mais de 2 meses, desde que rompeu essa linha de tendência, sequer encostavam nas médias, porque estavam muito fortes, né? Acabaram perdendo força nos últimos dias e voltando também aqui nessa região de média móvel, né? Isso aqui acaba dando para a gente a possibilidade de, mesmo nesses ativos que estão mais fortes, né, a gente tentar uma entrada daqui a pouco. E aí, é como eu explico para vocês, né? Quando você tem uma correção de mercado, você só precisa que o tempo menor, que o tempo gráfico de 60 minutos, se ajeite para que você consiga fazer de novo uma operação de compra, né? Então, o tempo menor, que por enquanto é o gráfico de 60 minutos, com essa queda toda, passou a ter tendência de baixa, né? Então, a partir do momento que você tiver um rompimento do topo nesse gráfico menor, significa que o mercado ficou novamente interessante para compra, né? Ora, ninguém gosta de correção, né, pessoal? Depois de uma tendência muito forte, de alta, que a gente teve nos últimos meses, né? Quando vem a correção, aqueles ativos que você comprou há muito tempo, eles acabam voltando um pouco e você sai com um ganho um pouco menor da operação. Os ativos, como por exemplo, que a gente entrou nessa semana, como o Pomo 4, acaba voltando e estopando a gente no prejuízo. Mas, em compensação, isso vai criar lá para frente uma outra possibilidade, né? Uma possibilidade de pegar um mercado mais perto da média, com riscos menores, enfim. Então, dessa forma, a gente olha para o lado positivo, perfeito? Bom, quem opera no gráfico diário, né, que é o caso da maioria aqui, né, ele ainda não faz, neste momento, operação de venda, né, porque a operação de venda para o gráfico diário não existe, a não ser em pouquíssimos papéis, como Embraer, em pouquíssimos os ativos ligados a madeira, papel e celulose, mas que estão em tendência de baixa, mas nesse momento corrigindo. Talvez aí você tenha mais BIF 3 e Mafri em tendência de baixa, né? Ponto, acabou. O resto do mercado está todo em tendência de alta. Como todos aqui sabem que operar contra a tendência, né, não dá dinheiro, eu imagino que, pensando em gráfico diário, não esteja ninguém vendido. Mas surgiram algumas oportunidades e vão surgir algumas oportunidades, se essa correção for maior, no gráfico de 60 minutos. E aí, para quem opera esse gráfico, você tem que ficar atento a onda 3, né, a teoria de ondas de Elliott, que é algo extremamente chato e complexo, mas contar até 3 todo mundo consegue. Então, ao invés de ficar olhando 2.000 ondas, a onda 3, que é a onda da reversão, é algo que você pode observar, e se tiver essa reversão, como por exemplo teve no dólar ontem para baixo, como teve ontem no índice para cima, no intraday, você pode tentar, neste caso aí, uma onda 3 para baixo e uma venda. E outra coisa que é interessante observar no gráfico de 60 é as linhas de tendência de alta que estão sendo rompidas, né? Esse tipo de coisa eu nem vi, né? Porque, como eu já falei para vocês, eu não opero o gráfico de 60 minutos, né? Mas olha só que interessante, por exemplo, o GGBR, né? Se você opera esse gráfico e traça uma linha como essa, né? Você consegue fazer, por exemplo, uma operação de venda aqui no gráfico da GGBR. A GGBR já foi, mas você tem aí uma porção de ativos que ainda estão fortes, que ainda não romperam essa linha e que, rompendo, podem oferecer uma boa estratégia aí para venda, perfeito? O que eu acho que não vale a pena é você ficar mudando de estratégia muitas vezes simplesmente para tentar pegar uma operação, né? Eu converso sempre com todo mundo e sempre achei e continuo achando que você seguir uma estratégia que se dá bem no longo prazo, tá certo? E não cair na tentação de procurar outros tempos gráficos e, de certa forma, abandonar a estratégia para procurar uma operação, no longo prazo muito mais interessante, tá? Então, continua, se o teu negócio é gráfico diário, não entra nesse mimimi de que agora a bolsa vai cair, de que não sei o que, de não sei o que lá e que não sei o que. Cara, observe a tendência, observe o gráfico e, ao invés de você ficar procurando venda, se você opera gráfico diário, fique atento aí com um ponto em que, novamente, o gráfico vai ficar interessante para compra, para que você possa aproveitar essas compras e não ficar estopando a operação de venda, perfeito? Bom, vamos lá.
Vamos falar um pouco aqui, responder um pouco as perguntas de vocês, começando aí com Souza, que está comprado em Aliança. Então vamos lá. ALSC3. Sempre que vocês fizerem pergunta em relação aos ativos aqui, eu vou olhar o gráfico diário. Se vocês quiserem que eu olhe outro tempo gráfico, né, avisa para mim na pergunta para eu poder entender aí que você está querendo ver outra referência, tá? Eu estou enrolando um pouco aqui, porque meu gráfico não está atualizando, então aguenta um pouquinho. Pronto, atualizou? Olha lá, muda para o gráfico para o pessoal ver como é que está. Ele está carregando dados históricos. Opa, foi. Será que é isso mesmo? Aqui o gráfico de Aliança. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário dela. Vamos. Beleza, bom. A Aliança, ela tem Souza, ela tem uma resistência aqui nesse ponto, né? Que é a região aqui de R$16. Pelo jeito, é um limitador aí da alta dela, pelo menos no curto prazo, né? Bom, perfeito. Então a gente pode dizer que ela testou o topo e não rompeu. Eu não sairia da operação ainda, né? É muito comum quando a consolidação acontece no topo, que você tem até problema para fazer esse rompimento, mas esse rompimento acaba acontecendo em algum momento. Eu manteria meu stop aqui abaixo desse fundinho aqui, que é o fundo de 60 minutos, 14,77. É só a partir daí que eu acho que não vale mais a pena ficar na operação, tá? Bom dia, André. Vendido em PECAR 4. PECAR 4. Bom, eu pelo contrário aqui, assim, eu não falei de compra ainda, não dei nenhuma indicação de compra, mas esse ativo aqui, se romper essa região de 54,19, ela fica muito bonita para compra, né? Neste momento ela está vivendo uma consolidação aqui, mas está acima das médias, é mais difícil estar vendido. Mas, bem, você já está vendido. Então, olha, o que seria o meu ponto de compra aqui é também o teu stop, né? Então, se você tiver razão, o mercado vai começar a cair a partir daqui. O primeiro ponto de suporte é 46,57. Aqui é onde você pode ou sair do ativo por completo ou até mesmo fazer uma realização parcial e baixar teu stop, né? Agora, se isso aqui ganhar força e romper essa região, é onde eu acho que você precisa estopar essa operação, perfeito? André, comprar Ibov após o impeachment, apenas após o impeachment? Putz, cara, não sei, não tem como saber isso. Por incrível que pareça, né, assim, não é isso que vai me fazer comprar qualquer coisa, né? Eu vou comprar o Ibov, ou a gente vai comprar Gerdau, ou a gente vai comprar PECAR, quando a nossa estratégia, que é baseada em gráfico, aparecer na tela, tá certo? Então vamos lá, só para você ter uma ideia. Isso aqui é PECAR, tá? Então ela veio aqui na região de médias móveis, ganhou força para subir, eu acho que ela pode fazer uma onda de reversão de tendência ainda nesse gráfico diário. Ela corrigiu na região de médias móveis. O que a minha estratégia manda fazer? Compra no rompimento do topo de 60 minutos. Eu não preciso descer para 60 minutos para perceber que o topo dele está aqui. Então é isso que eu vou fazer. Agora, se vai ser com impeachment, sem impeachment, antes do impeachment, depois do impeachment, nunca dá para saber. Tomara que seja hoje já, né? A gente já entra logo na operação, não tem que ficar sofrendo para saber se vai dar entrada ou não, tá? Então, aqui é preço e tempo, cara, preço em função de tempo, né? Até porque acho que a questão do impeachment não faz nenhum sentido a gente falar disso, né? Isso já está completamente precificado, tá? Vamos lá, Sula 11 para compra, vamos dar uma olhada aqui em Sula 11 para compra. Nossa, um gráfico que tá difícil por enquanto de pensar em compra, né? É um gráfico que tinha tendência de baixa. Eu me lembro aqui que isso aqui foi o balanço dela, né? Eu estava até de férias quando saiu, ela subiu bastante, recuou tudo que subiu. Na verdade, esse setor sofre bastante nos últimos momentos, né? Mas por enquanto ainda está caindo. Perceba que ela deixa aqui, por enquanto, né, um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, se isso aqui se equilibrar nessa região, pode até ser que nos próximos, daqui a alguns pregões, a gente consiga enxergar uma compra nesse ativo imaginando uma onda 3. Mas precisa ter um pouco de paciência ainda. Tá? Comprado em Light 3, vamos lá. Bom, olha, eu acredito que está bem perto aí de um ponto de stop, tá? A Light aí que rompeu linha de tendência de um prazo maior aqui, né? Já tinha rompido aqui essa linha de tendência também. Essa Light 3, eu imagino que está todo mundo bem posicionado nela, né? Então,
com esse recuo aqui, né, o fundo mais importante virou esse fundo aqui, nos 60 minutos, o ponto de apoio aí do último mês. Eu acho que abaixo desse ponto não vale a pena mais ficar posicionado, tá? 14,75 é o ponto que, se for alcançado, eu cairia fora da operação. Perfeito? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui em mais perguntas. Comprado em TIM P3. Bom, essa foi uma recomendação minha, né? Então a culpa de certa forma é minha, tá? Ô Jânio. E eu vou recomendar a compra novamente essa semana, né? Ela, apesar da correção do mercado, ela permanece muito perto do topo. Isso é um sinal claro de que ela está forte, né? Que se tivesse fraca, ela não estaria perto do topo, né? Eu acredito que ela tem uma dificuldade muito grande aí nessa região de 8,50, mas se romper, pô, tá bonitona, né? Então, acima aí de 8,51, eu continuo achando que tem uma compra aí pro ativo. Se comprar acima de, ou se já está comprado acima, né, de 8,51 e ela passar desse ponto, fica muito bonita. Eu acredito que ela pode ir até essa região de 10,05, tá? Mas em compensação, cara, se ela perder força por algum motivo, ou porque o mercado corrigiu, ou porque ela realmente perdeu força, o ponto de stop que a gente admite aí que erramos a operação é se ela romper 7,99, tá? Ou seja, a 7,98, eu acho que o interessante é cair fora da operação, tá? André, comprada em Gafisa a 2,20. Vamos lá, Gafisa. Gafisa, ela tem aí tinha um alvo lá em 2,74, né? Uma bela compra da semana passada. Pagou aí stop de um monte de ativo que corrigiu com essa queda, né? A gente está falando em subir o stop de Gafisa. Para quem fez isso, já até saiu estopado ontem, né? Quando rompeu aqui essa região de 2,49. Para quem continuou na operação, o alvo aqui é 2,74. E aí você pode chegar a ter o stop, né? Pouco abaixo da mínima de ontem, tá? Um pouco abaixo aí de 2,47. Eu acho que já é uma boa saída aí da operação, tá? Vamos lá. Comprado em Rumo 3. Rumo 3 também passando por uma correção. A dificuldade aqui em Rumo 3, Elias, é que ela subiu tão rápido, né, que é até difícil a gente encontrar um ponto de stop, né? O stop no gráfico de 60 minutos, né, mesmo, está muito aqui embaixo. E eu não recomendaria deixar um stop tão longo, né? Talvez aí abaixo de 7,12, que é a mínima de sexta-feira, já vale a pena cair fora da operação, tá? E aí você coloca um stop de gerenciamento de lucro, né? E não um stop um stop gráfico, né? Eu acho mais interessante até fazer a coisa dessa forma, perfeito? Vamos lá. Comprado em Magazine Luiza, MGLU3. Tomara que esteja comprado há bastante tempo, né? Porque isso aqui, desde que rompeu essa linha de tendência, olha só, uma linha de tendência velha, né? Se você tirar o zoom aqui, você percebe que ela tem desde 2011, uma linha de tendência que foi rompida, né? Ela andou pra caramba, né? Já subiu mais de 100% a partir dessa linha. Aqui tá fácil, né? O topo dela é exatamente aqui, essa região de 63,70. Precisa romper isso para continuar subindo. E um stop aqui já abaixo de R$ 60,35, tá certo? Vamos lá. André, Elbor. Então, Elbor é uma das que a gente gostaria de ter comprado essa semana se ela tivesse ganhado força e superado essa região aqui de 2,45, né? O que eu vejo para Elbor é a mesma coisa que eu vi para Gafisa na semana passada, o que a gente viu para CESP essa semana, né? Possibilidade de onda 3. E o mais engraçado, né? A Elbor fez a mesma coisa que a CESP fez, que foi romper o fundo do gráfico de 60, e tanto a CESP quanto a Gafisa depois vieram com uma grande onda de alta, né? Então eu continuo gostando muito
de Elbor no rompimento de 2,45. Por enquanto, tá? Este é o topo do gráfico de 60 minutos. Mas se a gente tiver uma subida aqui agora, vai ficar um risco muito grande para colocar o stop aqui embaixo. Então a gente tem que só reavaliar o ponto de stop, mas o ponto de compra em Elbor continua sendo aí a região de 2,45. Ela deixou um padrão de candle muito bonito, né, que a gente chama de martelo, que é um padrão de candlestick. Não é o martelo mais lindo do mundo, porque a sombra inferior não é tão grande, né, mas é um candle que mostra que depois de uma queda mais forte em determinado momento do dia, os compradores ganharam força e fizeram o preço se recuperar. Esse é um bom sinal, né, de que isso aí pode voltar a subir, mas de qualquer forma, para que a gente tenha aí um anúncio mais contundente de que agora vai, você precisa ter um rompimento do topo do gráfico de 60. Por enquanto, essa compra aí ficaria acima aí dos R$ 2,45, perfeito? Bom, então a gente inicia, até dando uma olhada como é que está o índice futuro, está no mesmo ponto, 0,08 de queda em relação ao preço do ajuste, que é até mais interessante de olhar do que o preço de fechamento, porque ele da 5 a 6 subiu bastante, né? Bom, nem sei se isso aqui está cotando direito, aliás, deixa eu ver no gráfico aqui como é que está, porque eu estou falando para vocês aqui, mas o Infut, ele já está positivo já, né? Em relação ao ajuste, né? Já está 58.770. Então a bolsa abrindo agora já abre com a maioria dos ativos no positivo, né? Isso acontece porque não é tão comum, né? Mas teve uma variação muito grande da 5 a 6 para cima do índice, né? Então ele está negativo em relação ao preço de fechamento, mas acima do ponto de fechamento do Ibovespa, né? O que de certa forma a informação correta para quem vai operar mercado de ações é que a maioria dos ativos vão amanhecer em alta e não em queda se tiver a mesma condição que tem agora, né? O Ibovespa, o índice agora 58.800. Bom, pois bem, um detalhe que eu esqueci de falar no começo, o tempo meu já está acabando, mas ontem, e eu estou muito, assim, é claro que a resposta de tudo a gente vai ver no gráfico, né? Mas uma coisa que eu achava, que eu comentei com vocês semana passada, né, que eu achava que poderia fazer o mercado cair, que foi quando o Senado não votou a DRU, né, que é a desvinculação das receitas da União. Essa votação aconteceu ontem, passou com folga lá no Senado, tá? Isso, de certa forma, pode trazer alguma coisa positiva para o mercado hoje, né? Ah, André, o que eu faço? Cara, olha para o gráfico, né? Só não vem com aquele preconceito de que vai cair, né? Ontem foi até um dia engraçado, né? Ontem de manhã aqui no chat, o chat estava liberado, assim, de cada 10 postagens, 9 ela falando que o mercado ia cair, que quem vendesse ia se dar bem e tal. O mercado abriu, caiu uns 50 pontos e depois subiu 1.000, né? E aí quem faz esse preconceito de qual vai ser o movimento do mercado acaba não aproveitando, acaba vendendo, tomando stop na venda, mas até aí tudo bem, mas acaba não aproveitando a tendência do mercado, que ontem, por exemplo, foi de alta, né? Durante boa parte do dia, ele só recuou no final. Então, vamos com essa mente aberta, tá certo? Esquece esse negócio de que não sei quem falou que vai corrigir e dá um foco grande no gráfico. Deixa o gráfico te mostrar o caminho. Se tiver que corrigir, o gráfico te mostrar isso e você conseguir ganhar dinheiro com a queda, ótimo, tá certo? Mas se for subir, não fica procurando venda com o mercado em alta, simplesmente porque existe esse preconceito de que agora nós iremos corrigir, perfeito? Bom, estou parando aqui, estou indo lá para minha sala da Clear, aberta para todo mundo, inclusive para quem não é cliente. Fica o convite para todo mundo que quiser participar. Deixo para todos aí um grande abraço, um excelente dia de trades aí para todos e até amanhã às 9 da manhã aqui, se Deus quiser. Tchau!